Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é dia 17 de julho de 2026 e nós estamos no clube. Achamos um lugar com silêncio nessa sexta-feira de férias escolares e vamos ver se a gente consegue manter esse silêncio. Já estamos no 6º dia novamente de ataques dos Estados Unidos contra o Irã. Como todos sabiam já, totalmente previsível, nenhum memorando ou acordo vai ser de fato realizado, feito, fechado, assinado com o Irã, que não tem nenhuma liderança fixa e que tem um exército de terroristas espalhados pela nação, que tem uma ordem de comandantes que já se foram e vão continuar cumprindo essa ordem por meio da ideologia que creem e seguem. É uma situação bem difícil, né? Nós que estamos olhando o cenário que Deus está forjando e preparando para o fim dos tempos, nesses fins de tempos, para a segunda vinda de Cristo, para a semana tribulacional, muitas vezes temos a mania de colocar o carro na frente dos bois. Então nós queremos muito que o cenário se forme como nós queremos, ou nós queremos moldar o cenário para fazer com que ele se encaixe numa interpretação da Bíblia. E isso não é correto. Nós ainda temos de esperar, temos de ter paciência. Deus vai fazer o cenário em que se encaixar perfeitamente no cenário de Daniel 8, 11, 7, 12, todos os cenários bíblicos do posicionamento do império do anticristo para que surja o anticristo, se formarão de acordo com o plano de Deus. Deus não vai pular nenhuma etapa. Deus vai fazer tudo conforme a sua vontade, conforme Ele já registrou, já está escrito nas Escrituras. Nós temos de ter discernimento, sabedoria para pacientemente esperar essa formação de cenário. Enquanto isso, nós ministramos vidas. Nós intercedemos, nós oramos, adoramos, ministramos vidas que estão num trem que está indo para o abismo. E nós precisamos discernir os tempos de Deus para cada vida que para nessa estação ou em várias estações, várias paradas desse trem que vai indo ao abismo. Nós precisamos discernir que vidas estão dispostas a ouvir para sair desse trem e entrar no trem que vai na direção oposta, para que encontrem a salvação em Cristo Jesus, aqueles que estão perdidos, para que encontrem a luz aqueles que estão em trevas. Mas ok, temos lá o cenário com o Trump, todo o seu gabinete de pessoas bem abençoadas, que entendem de cenário bíblico, que entendem até um pouco de escatologia, alguns entendem bastante de escatologia, e continuamos olhando para os Estados Unidos como se fossem o centro do universo, mas não são o centro da profecia bíblica. E nós não podemos perder isso, não podemos perder tirar de cena esse fato de que os Estados Unidos da América não são o centro da profecia bíblica. Israel é o centro da profecia bíblica. Então, quando eu estava assistindo agora o jornal lá de Israel, todas as esperanças de acordos nas Américas, por exemplo, com o Milei, se juntando com vários presidentes sul-americanos para formar uma aliança que seja pró-Israel, que seja, sei lá, acho que ele chamou de os acordos de Isaac, alguma coisa assim. Louvável, que dê certo, em nome de Jesus, que tenhamos mais pessoas que estejam intercedendo por Israel. Israel não é perfeito, Israel também precisa de salvação. Israel é o primogênito de Deus e nós somos as outras nações que também queremos ser nações ovelha, nações que são filhas de Deus. Isso, quem não gostaria, né? Os nossos critérios, obviamente, são diferentes. As pessoas têm diferentes doutrinas e teologias em relação a Israel. Mas os esforços são louváveis. O que a gente não pode esquecer é que, apesar desses esforços, o que é bom é que as vidas desses países acabam estando debaixo de uma bênção, que deve ajudá-las a ministrar e pregar o Evangelho.
mas eles ainda não são o centro da profecia. E a profecia diz que no fim dos tempos todas as nações se voltarão contra Israel. Israel vai ser como uma pedra de tropeço, uma pedra pesada demais. Quem tentar levantá-la vai se machucar. Então nós sabemos que Israel será o centro das controvérsias. Nós continuamos orando pelas vidas, para que as vidas em Israel, para que os judeus espalhados pelo mundo ainda sejam salvos, encontrem a salvação em Cristo, mas não percamos de tempo os sinais dos tempos. E nos sinais dos tempos nós temos sinais muito claros. Não haverá essa paz que nós esperamos, haverá muita turbulência. Nós teremos muitos sinais climáticos, como eu chamo, os abalos climáticos. O aumento dos terremotos, o aumento dos tsunamis, o aumento das enchentes, o aumento dos incêndios, o aumento de tudo que é ruim, de cataclisma. Infelizmente, a Terra, o planeta geme pela manifestação dos filhos, e esse gemido vai se intensificar conforme as dores de parto se aproximam, as dores de parto para o nascimento do governo milenar de Cristo aqui nessa Terra. E aí novamente nós temos um monte de doutrinas diferentes dos amilenistas aos pré e pós-milenistas. Quem crê que o milênio é literal, que não é literal, que 1000 anos são 1000 anos ou que não são 1000 anos. Mas o que a gente tem que pensar é, Jesus vem para reinar. A gente esbarra muito numa doutrina que ela meio que está pela metade, ela não finaliza o plano da redenção. Se você imaginar que o homem foi formado corpo, alma e espírito íntegros, plenos, num planeta que também estava íntegro e pleno. Tudo dentro da realidade edênica da criação. Quando o homem cai, essa realidade ela é transformada, ela é mudada, ela é maculada. Existe um processo de queda que vai impactar a Terra, o planeta, e que vai impactar também o ser tripartido do homem, seu corpo, sua alma e seu espírito. E o meu silêncio já vai acabar, mas vamos lá. Quando Deus resolve colocar em marcha o seu plano da redenção, Ele não vai lidar só com a nossa alma perdida ou com o nosso espírito que ficou morto em delitos e pecados pela ausência do Espírito Santo. Ele vai lidar com o nosso corpo físico, essa carne aqui. Existe redenção para ela, por isso que você ressuscita dos mortos. Você não ressuscita a alma, você ressuscita corpo. E ele vai lidar com o planeta também, da onde nós fomos formados. Deus, quando criou o planeta, ele disse, é bom, tudo é bom. Ele pôs as mãos nesse planeta, no barro, na terra desse planeta, e tirou a coroa da sua criação, seus filhos, a humanidade. Então, esse planeta, ele é bênção nas mãos de Deus, ele está corrompido hoje por causa da queda do homem. O homem tinha o domínio sobre o planeta e entregou esse domínio para Satanás. Logo, o planeta geme pela manifestação dos filhos que vai acontecer na sua ressurreição. Então, quando Jesus voltar e houver a ressurreição dos mortos, que vão se unir com a alma que está no paraíso, por isso a Nova Jerusalém, ela desce. E nós descemos com Jesus para nos reintegrarmos ao nosso corpo. Não é porque no paraíso eu preciso de corpo. Quem está no paraíso hoje não precisa de corpo. O corpo está no pó da terra. Precisamos de corpo porque vamos habitar neste planeta. Então, quando Jesus voltar, ele vai lidar com aquilo que ele não lidou ainda. Ele já chancelou com o poder do seu sangue, ele já comprou, já pagou o preço, está tudo assinado e firmado. Mas ainda não se concretizou, ainda não se manifestou essa transformação, glorificação, redenção plena do corpo do homem, para que o ser tripartido seja completamente restaurado. E isso vai acontecer na segunda vinda. Então não tem como não ter segunda vinda. Muitos crentes nem sabem para que Jesus volta, eles acham que é para levar a gente embora. Não, é para a gente descer, para haver o seu governo aqui na terra, com corpo, alma e espírito restaurados como éramos, como fomos criados no Éden. Essa é a restauração plena. Ele vem governar aqui. O homem deveria ter governado a partir do Éden, perdeu esse posto de governo, essa posição de governo, e Jesus ele volta para governar aqui. Por isso você vai precisar de um corpo, porque você precisa de um corpo para transitar na realidade terrena, assim como o seu espírito transita na realidade espiritual. São os dois veículos que a sua alma usa. Sua alma precisa de um espírito para transitar nas dimensões espirituais e precisa de um corpo para transitar nas dimensões
terrenas. Quando Jesus voltar, ele vai trazer os céus para a terra. Então a dimensão espiritual se funde novamente com a terra, assim como era no Éden, em que as duas dimensões estavam fundidas, estavam juntas, unidas. Quando o homem pecou, Deus falou: eu não posso te dar mais acesso a essa dimensão espiritual, então eu vou separar essa dimensão para que você agora está preso aqui nessa dimensão terrena. Por isso, para nós, o Cronos é tão poderoso, enquanto que as pessoas que morreram e Deus envia de volta para nos mostrar como era o paraíso, dizem que o Cronos não tem atuação, é totalmente diferente. Você pode ver um filme da sua vida inteira em um instante, e todos os momentos acontecem ao mesmo tempo e você não tem. E quando você volta para a Terra aqui, para essa realidade, para contar a história, você está de novo no Cronos e você precisa de tempo para contar um, o dois, o segundo, o terceiro. Você não consegue contar tudo ao mesmo tempo. Enfim, como eu estou sentindo que o barulho está chegando aqui, eu vou finalizar esse vídeo nos lembrando, como sempre, leiam as escrituras, leiam Daniel, leiam Apocalipse, tentem tirar os óculos doutrinários, tenta ler da forma mais simples e literal possível. Só usa uma alegoria se o texto falar para você: olha, as estrelas são, os candelabros, os candeeiros são, a prostituta é, a besta é, são, os chifres são. É esse o tipo de dica que Deus nos dá nas escrituras para nos falar o que é alegórico e o que não é. E lembre-se que até o que tem uma interpretação alegórica para nós, nas dimensões do espírito, é uma realidade literal. Por isso a gente tem que ter camadas de interpretação sem jogar fora aquilo que Deus fala que é óbvio. Imagina que você se converteu hoje e foi ler o Apocalipse, leia dessa forma, sem um monte de caraminhola. Depois você vai aprender, aos poucos, da onde Deus tirou cada citação que está lá no Antigo Testamento em relação, referente, né, ao que ele está falando no Apocalipse. Leia também Mateus 24, leia sossegado, tranquilo, faz uma listinha da ordem do que você viu ali, do seu primeiro entendimento, depois do seu segundo entendimento, mas não fecha a sua caixa doutrinária. Procura ter uma mente aberta. Lembre-se que no primeiro século os discípulos não entenderam quase nada das profecias que se cumpririam na primeira vinda de Cristo. Para eles já estavam de olho na segunda. E eles só foram entender depois que Jesus ressuscitou dos mortos e veio trazer para eles o entendimento caminhando com eles por 40 dias antes da sua ascensão. Nós também precisamos ter um mínimo de humildade de entender que o que está no nosso futuro, que é a segunda vinda, também é de difícil interpretação e compreensão. E, por favor, não interprete algo porque você não consegue enxergar aquilo acontecendo. Eu ouvi uma pessoa me falar um dia desses que não pode ser assim porque eu não consigo imaginar. Escuta, eu também não consigo imaginar o mar se abrindo, mas aconteceu. Então, se o mar se abriu e se Jesus caminhou sobre as águas, ele há de cavalgar nos céus com um cavalo, que vai cavalgar sobre sei lá o quê. Deus é sobrenatural, ele não é só natural, ele não depende da nossa compreensão, da nossa imaginação ou qualquer outra coisa para se mover. O jeito que ele disse que vai ser, ponto final. De novo, quer eu creia, quer eu entenda, quer não, quer eu consiga imaginar ou não. Então, se está escrito, será. Posso não entender exatamente como a gente vai chegar lá, mas vai ser. Então, puxa o freio de mão nas interpretações, nas alegorizações, nas muitas imaginações mirabolantes. Lembre-se que o império do anticristo ele depende da estátua de Daniel 2, e o império do anticristo tem 2 pés. Ele não é as pernas, ele é a continuação das pernas, mas é os pés, são os pés. E esses pés têm 2 materiais que não se misturam, não se esqueça desse detalhe. Quando você chega em Daniel 7, não se esqueça que o 4º animal é composto dos 3 primeiros. A gente tira isso lá de Apocalipse 13, o início do capítulo nos mostra que o 4º animal ele é uma fusão, ele é composto dos outros 3 primeiros, junto com esse, né? Nesse 4º tem parte dos 3. Olha a região do mundo da onde são esses primeiros 3. Olha a região do mundo das estátuas, Deus dá muito claramente que região que é.
E não descarte também os donos do mundo, entre aspas, o império satânico. Não esquece que existe satanista no mundo e que essas forças estão agindo dentro desse mesmo cenário, mas uma não anula a outra, elas andam juntas. Não posso descartar uma peça e nem a outra. As profecias todas precisam andar juntas, então nós precisamos ter sabedoria para dizer, é isso sim, mas não em detrimento disso, é isso sim também. Eu não sei como essas duas coisas vão andar juntas, mas diz a palavra que elas vão, então elas vão. Não se esqueça que o acordo que o anticristo assinará, a aliança que ele fará ou fortalecerá com muitos, ela tem uma duração de 7 anos e ele vai violar na metade. São pequenos detalhes que nos ajudam a entender quem é essa pessoa, cujo nome é 666, tem um número do nome da besta. E o número do nome da besta pode ser implementado de várias maneiras, mas depende da adoração dessa besta, que é não só um império, mas também uma pessoa. Não é só um sistema, é uma pessoa que tem no seu nome essa numeração e que vai demandar a adoração após ter fortalecido uma aliança com muitos. E não sabemos que tipo de aliança que é. A Bíblia chama de aliança de morte. Mesmo que as pessoas estejam clamando por paz e segurança, ou estejam declarando paz e segurança, a palavra não diz exatamente qual é o tom, diz que eles estão dizendo paz e segurança. Não sabemos se é uma pergunta, se é uma afirmação, se é uma declaração, se é um anseio. E nós já vemos isso há 2 décadas, desde o Bush pai, Bush filho, a gente já está vendo essa coisa da nova ordem mundial. É uma coisa que vem vindo, devagarinho ela vem vindo, ela vai tomar proporções. A gente vê imigrantes de nações do Oriente Médio tomando conta de várias nações ocidentais, mudando por dentro a fábrica, o tecido dessas nações, o tecido cultural, o tecido conservador, o tecido das leis dessas nações. Isso tudo faz parte de um sistema do anticristo. Então a gente não pode abrir mão de nada. Tudo que eu achar que, nas profecias, às vezes a gente vê 2 ou 3 itens e a gente vê um e esquece dos outros 2. Não, todos os itens têm que estar dentro do quadro que nós estamos procurando enxergar em relação ao cenário dos últimos dias. Tá legal? Eu te abençoo em nome de Jesus, que essa semana, esse fim de semana, aliás, essa semana vai ser quentinha, vai ser gostosa, né? Eu vi aqui na previsão do tempo que vai dar até 27 graus, então desfruta, o céu tá azul, tá um dia maravilhoso aqui no clube hoje. Que vocês tenham um dia abençoado em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, e não se esqueça das vidas que estão ao seu redor. Elas precisam dessas águas vivas que jorram do teu interior. Transborde nessa terra seca que está ao seu redor. Dê a essa terra água, dê a essa terra sementes do Evangelho, da vida, da salvação em Cristo Jesus. Amém? Shalom, shalom.